O que vocês estão fazendo enquanto aguardam para ascender? Mensagem de Arcanjo Miguel. Amados mestres, enquanto monitoramos o seu progresso, medimos o quociente de luz dos seus padrões de pensamento e observamos como vocês são valorosos e leais em seus empenhos para integrar as maravilhosas energias da consciência do Criador. Ficamos muito satisfeitos, assim como maravilhados com seu progresso espantoso. O turbilhão de formas pensamento negativas que rodopiam por todos os 3 planos astrais inferiores e que tem afetado a humanidade por anos, está gradativamente sendo substituído por edificantes formas pensamento de esperança, inspiração e alegria. Isso permitirá a realidade de que a escassez seja apenas uma forma pensamento desequilibrada e negativa, que pode ser substituída por uma garantia de que a abundância é o direito divino de todos. Tudo o que vocês precisam fazer a fim de reivindicar a sua herança é aceitar como verdade que vocês são dignos e, então, consolidar essa realidade por meio de pensamentos, ações e comportamentos positivos. Uma maravilhosa e nova visão, um poderoso futuro provável para a humanidade e a Terra estão aguardando a sua entrada em um ambiente de 5ª dimensão. Isso está sendo fortalecido e ampliado a cada momento. Trata-se de um futuro em que toda a humanidade, bem como os reinos mineral, vegetal, animal, humano, dévico e elemental vão coexistir pacificamente na Terra. Visualizem uma Terra em sua beleza primitiva, com água limpa e borbulhante e um ar saudável e puro para se respirar. Será um mundo de abundância e fartura, em que ninguém sofrerá com a falta de alimento, abrigo ou oportunidade adequados. Será um mundo em que as diferentes raças, culturas, crenças e tradições serão honradas e respeitadas, em que ninguém tentará forçar suas crenças aos demais, ou negar aos outros o direito de viver as próprias verdades e seguir os seus costumes. À medida que cada vez mais pessoas lentamente retiram sua atenção dos padrões de pensamento autolimitantes do modo antigo, eles gradativamente se dissipam e se tornam ineficazes. Não lhes dissemos reiteradas vezes que os seus pensamentos têm energia, positiva ou negativa, e que naquilo em você se concentram, isso se amplia. Muitos dentre vocês estão tão enredados no desejo de ascender, e de viver em um paraíso que pode ser visto das dimensões superiores, que estão se esquecendo e negligenciando a beleza, a alegria e os benefícios de experimentar a magnificência e a maravilha da jornada. Cada etapa da nova conscientização ou da consciência expandida possui milagres e benefícios especiais, que são para ser saboreados e usufruídos. Cada vez que vocês liberam internamente alguma das antigas formas pensamento autolimitantes e dolorosas, hábitos ou energias dissonantes, vocês são transformados e removem uma pequena, ou grande, parte dos seus disfarces, o que lhes permite integrar outra faceta do seu maravilhoso eu divino. Ao fazer isso, vocês estão aos poucos criando uma nova e capacitada pessoa, e uma nova realidade se abre para vocês, por meio da qual vocês têm acesso a muitos novos conceitos, bem como a muitos novos talentos, e sua sensibilidade fica receptiva às requintadas nuances do espírito que se revelam de maneira milagrosa ao seu redor. Aqueles dentre vocês que vêm seguindo nossos ensinamentos ao longo dos anos, estão cientes de que o principal tema da experiência espírito/humano no planeta Terra tem sido a separação, a dualidade e a polaridade, com o objetivo derradeiro de retornar ao equilíbrio, à harmonia e à unicidade com seu eu multidimensional e a consciência da unidade com todos. Cada um de vocês fragmentou o seu eu divino em centenas de centelhas individuais da consciência, conforme se aventuravam para cumprir a ordem divina do Criador. Vão em frente e criem mundos sem fim em meu nome. Ao longo do caminho, muitos de vocês se esqueceram de que existe uma lei universal que diz: vocês devem experimentar o que criaram. A grande multidão de buscadores que retornaram ao caminho que conduz à harmonia e à reunião com o Espírito fizeram isso, primeiramente porque cada um de vocês estava cansado da dor e do sofrimento do passado. E, portanto, o seu eu da alma finalmente chamou sua atenção para que estivessem preparados para ouvir os sussurros do Espírito. Aqueles que buscaram diligentemente sua verdade mais elevada e se esforçaram para viver e exemplificar essa verdade, estão agora colhendo as recompensas. Vocês estão aprendendo que estão no controle e que não são lançados pelos caprichos do destino.
Vocês não estão sendo castigados ou recompensados por ninguém, uma vez que vocês perceberam que são responsáveis por seus pensamentos e ações e que criam a própria realidade, toda ela, por meio dos padrões de frequência harmoniosos ou dissonantes que emitem. Finalmente se deram conta de que não estão renunciando a nada, mas que, quando vocês alinham a sua vontade com a vontade do Criador, vocês abrem caminho para que milagres e possibilidades ilimitadas entrem em sua vida. Examinamos em profundidade a questão de trazer de volta todas as facetas do seu sistema de múltiplos chakras à harmonia, e a importância de integrar e equilibrar as virtudes, qualidades e atributos dos raios da consciência divina. Se qualquer uma das facetas do seu ser estiver desequilibrada, nenhuma das outras pode funcionar no seu potencial máximo. Vocês são destinados a se tornar um ser espiritual/humano composto, com uma consciência unificada. Na maioria dos seres humanos, os sentidos e desejos físicos do corpo substituíram os sentidos mais sutis de sua natureza espiritual. Uma pessoa que vive principalmente em um mundo mental está perdendo ou carecendo das maravilhas, das forças e do deleite do coração, das emoções refinadas e da alma. Uma pessoa que é movida por suas emoções vive em um mundo instável, que não tem base ou estrutura, e está suscetível aos altos e baixos emocionais dos acontecimentos cotidianos e dos demais ao seu redor. Uma pessoa que se desconectou do espírito vive sem esperança e, independentemente do que possa alcançar ou acumular no mundo físico, ela vive uma existência que não sustenta a alma, uma vida sem o brilho da gratificação duradoura e sincera. A humanidade se concentrou nas emoções do espírito por milhares de anos e negligenciou os aspectos científicos ou mentais da espiritualidade. O universo e toda a criação funcionam sob as imutáveis leis universais, conforme foi decretado pelo Criador Supremo. Conheçam as leis e vivam em harmonia com elas e vocês existirão em alinhamento com a vontade do Criador. Como resultado, vocês podem ter certeza de que poderão valer-se de toda a beleza, generosidade e abundância do universo. Retornar à harmonia e ao equilíbrio no que chamamos de sistema de 4 corpos inferiores: físico, mental, emocional e espiritual, é o próximo passo vital após se ter uma compreensão acerca das energias, qualidades e atributos de cada chakra e de como eles afetam os 4 sistemas corporais. É imprescindível que vocês estimulem e trabalhem com a sua inteligência emocional e intuição mental. Precisam redefinir o seu corpo alterado de desejo egóico e restabelecer o relacionamento apropriado entre o ego e o da alma. O ego foi projetado para funcionar sob a direção da alma e não ao contrário, em que vocês devem concentrar sua atenção na realidade do seu mundo interior em vez de na ilusão do mundo exterior. Vocês não vão procurar mais algum evento, alguma pessoa ou alguma coisa para lhes dar um momento de satisfação ou felicidade, coisas que são geralmente fugazes e com frequência ficam aquém de suas expectativas. Quando vocês se interiorizam para validar a autoestima e alimentar os anseios emocionais e espirituais, vocês vão se conectar a esse manancial de sustentação ilimitado. Muitos de vocês escolheram experimentar as energias do primeiro, terceiro e quinto raios que muitas vezes conduzem a uma tendência para funcionar quase exclusivamente no hemisfério mental esquerdo da estrutura cerebral, com uma mentalidade linear, focada externamente e analítica. O foco principal das lições de sua vida é aprender a utilizar a estrutura abstrata/emocional do hemisfério direito, para explorar e integrar as facetas emocionais de sua natureza. As pessoas do segundo raio tendem a ser mais equilibradas em sua natureza corporal, em que exploram e utilizam ambos os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, mas nem sempre esse é o caso. Todavia, aqueles que escolheram experimentar e equilibrar os quarto, sexto e sétimo raios durante esta existência estão mais inclinados a funcionar principalmente dentro da estrutura cerebral direita e tendem a ser muito emocionais por natureza. Seu mundo é frequentemente percebido como uma montanha-russa emocional em que é muito difícil encontrar equilíbrio ou viver uma existência harmoniosa. Seu objetivo é combinar e harmonizar os principais chakras corporais do seu ser físico, equilibrar seus campos energéticos mental e emocional e iluminá-los intensamente com a sua essência espiritual. Vamos definir cada categoria para que vocês possam identificar rapidamente no que precisam se concentrar e corrigir.
Foco no corpo mental. Quando o corpo mental é o foco principal, suas crenças, atitudes e conhecimentos são derivados de livros clássicos e de fatos históricos/tradicionais, sem o benefício da validação emocional ou espiritual. Vocês tendem a ser analíticos, rígidos, muitas vezes, críticos e precisam manter o controle intelectual. Possuem capacidades visionárias limitadas e somente acreditam naquilo que for tangível e no que pode ser comprovado cientificamente. Foco no corpo emocional. Quando o corpo emocional é a força motriz, vocês são vulneráveis à forte maré emocional da consciência de massa e do seu ego alterado. Podem examinar e descobrir como suas emoções os dirigem e controlam por meio dos seus desejos e vontades, e precisam examinar detidamente seus motivos. Corpo mental com corpo espiritual iluminado. Vocês aprenderam a utilizar a sabedoria de sua mente superconsciente à medida que integram todos os atributos, qualidades e virtudes do seu raio divino e raio da alma, e aprenderam a se concentrar no ponto de tranquilidade do agora. Aperfeiçoaram o processo de curar o passado, programar o futuro e viver no poder do momento. Corpo emocional com corpo espiritual iluminado. Conforme os corpos mental e emocional são harmonizados, vocês vão aprendendo a confiar em sua intuição mental, enquanto buscam validar e integrar as verdades mais elevadas que estão acessando em sua procura infindável pela iluminação. Validam suas verdades por meio do monitor do seu coração/alma, e, então, vivem de acordo com essas verdades no melhor de sua capacidade. Novos pensamentos e conceitos expandidos tornam-se a norma. Unidade do corpo emocional/mental igual inteligência emocional. A energia emocional que vocês irradiam junto à sua intenção concentrada são alguns dos componentes mais importantes do processo de criação. Quando existe um equilíbrio de poder entre seus corpos emocional e mental, vocês começam o processo da compreensão de si mesmos e aprendem a identificar a força motriz por trás das ações. Aprendem a harmonizar a sua vontade com a vontade do Criador à medida que começam a compreender o funcionamento das leis universais. O modo desejado é o desapego emocional, enquanto vocês caminham graciosa e seguramente em direção ao objetivo desejado. Consciência do corpo espiritual/mental. Quando começam a utilizar a inteligência do eu da alma, vocês se conectam às possibilidades ilimitadas do fluxo cósmico da luz divina. Aprendem como contornar as distorções da terceira e quarta dimensões, enquanto criam e utilizam a pirâmide de luz e poder na quinta dimensão. É quando os milagres realmente começam a ocorrer, e vocês vão saber, sem sombra de dúvidas, que estão em parceria com o Espírito em todos os seus empenhos. Consciência do corpo espiritual/emocional. O amor tempera suas emoções e, embora ainda possuam uma natureza humana, vocês aprenderam a discernir e se desconectaram de todo o drama negativo da vida que ocorre perto de vocês. Agora vocês observam os eventos em sua vida sob uma perspectiva superior, a de um mestre de si mesmos. Consciência harmonizada espiritual/mental/emocional/física. Vocês obtêm sustentação do seu espírito residente e do nosso Deus Pai/Mãe, por intermédio do raio divino. Vocês cessam de olhar para fora em busca de validação para sua autoestima. Não precisam mais experimentar os altos e baixos agudos enquanto passam por um estado de alegria ou regozijo. Aprendem a viver no mundo cercados por uma esfera de amor/luz de frequência superior, que vocês criaram, enquanto expandem sua consciência para incorporar a grande variedade das expressões multidimensionais que agora estão à sua disposição. Vocês agora estão vivendo em um estado ascendido de consciência, enquanto se unem às múltiplas facetas do seu eu divino. Vocês deixam um estado de transformar-se e acessam um estado de ser. Desenvolveram visão clara e intenção pura e o nevoeiro da ilusão não os afeta mais. Moldavam e criam suas maiores visões e desejos a partir do depósito do potencial não manifestado divino e vivem em harmonia com toda a criação. Vocês desenvolvem uma garantia infalível de que podem ter ou se tornar qualquer coisa que possam imaginar, se estiverem dispostos a propor esforços para realizar seus objetivos. Aprenderam a confiar em seus assistentes angélicos e a obter força e sustentação de sua presença. Vocês então serão vistos e definidos como um unificado e radiante ser espiritual em forma humana.
Corações valentes, podemos oferecer-lhes as ferramentas e os conhecimentos, incentivá-los e inspirá-los. No entanto, vocês precisam estar dispostos a transformar o conhecimento em sabedoria e tomar as medidas necessárias para reivindicar sua divindade e o estado glorificado que os aguarda. Eu sou o seu companheiro fiel na jornada e vocês são amados imensuravelmente. Eu sou o Arcanjo Miguel. Essência do Criador, campos energéticos de luz na forma piramidal. Nosso Deus Pai/Mãe, os Elohim e os arcanjos criaram pirâmides de luz vivas em cada nível da criação de modo que possamos acessar os átomos semente de memória do fogo branco da vida, as partículas adamantinas da essência do Criador. Essas formas vivificantes dão acesso às frequências de luz que são os componentes necessários da transformação para que nós, como seres humanos, possamos retornar a um estado de consciência mais elevada, nosso estado divino. Corpo etérico. A teia etérica dourada contém um modelo perfeito para o corpo humano. É uma réplica invisível do corpo físico, que é também conhecido como corpo astral ou corpo etérico. Contém um modelo perfeito de nossos 3 corpos físicos inferiores. Sustenta e vitaliza a forma material, controla os processos de digestão e assimilação. Também repara os danos causados na forma física pelos desgastes da vida. O corpo etérico é o corpo de memória e é suscetível aos nossos pensamentos e emoções, tanto positivos quanto negativos. Doença ou debilitação ocorre primeiramente no corpo etérico e, em seguida, gradativamente se infiltra no vaso físico. Também é verdade que o equilíbrio e a harmonização do vaso físico começam no corpo etérico e, em seguida, aos poucos, se manifestam no corpo físico. Nosso corpo mental é uma trindade de consciência que consiste em a mente consciente, que se compõe do intuitivo hemisfério cerebral direito e do pensamento linear, racional e analítico do hemisfério cerebral esquerdo. A mente controla o cérebro, que foi projetado para ser uma extensão da mente superconsciente e de nossa super-alma/eu superior. A mente subconsciente ou nossa mente subjetiva registra e armazena tudo o que experimentamos, o que vemos, ouvimos, pensamos e sentimos emocionalmente. A mente subconsciente toma tudo literalmente. Não importa se vivenciamos um evento ou se apenas o imaginamos de maneira vívida, a mente subconsciente registra isso como um fato. É por isso que é tão importante alterar as lembranças negativas e debilitantes do passado para lembranças positivas. Nossos pensamentos e intenções fazem ressonância com frequências específicas, e, ao alterar os padrões de frequência que projetamos, pelo uso da força de vontade e do esforço consciente, podemos criar a vida, a saúde física e as circunstâncias que desejamos. A mente superconsciente. À medida que elevamos nossos padrões de frequência e o campo vibratório da consciência, somos capazes de conectar níveis cada vez mais elevados da consciência do Criador. A mente superconsciente tem um fluxo direto de sabedoria proveniente da mente divina, uma vez que tenhamos removido a estática e as distorções da coluna de luz que nos conecta ao nosso eu superior e à nossa super-alma/eu superior e à nossa tríade sagrada de quinta dimensão. Amados amigos, nestes momentos estressantes de mudanças dramáticas, caos e turbulências, é mais importante do que nunca que permaneçamos centrados no coração e concentrados na alma. Os pensamentos que concebemos e as emoções que sentimos produzem as reações kármicas ou de causa e efeito em nossa experiência secular. Quando elevamos nossos padrões vibratórios e retornamos à harmonia em nossos corpos emocional e mental, saímos da roda do karma e acessamos um estado de graça. Com o decorrer dos anos, integrei cada vez mais as palavras de sabedoria do Arcanjo Miguel em meu banco de memória de conhecimentos. Isso me ajudou tremendamente a compreender as minhas idiosincrasias e hábitos debilitantes, de modo que eu agora tenho a sabedoria e as ferramentas para gradativamente me tornar o mestre do meu destino. Meu fervoroso desejo é que esses ensinamentos de sabedoria os ajudem a avançar de modo gracioso no caminho da iluminação. Amor para sempre e bênçãos angélicas. Rona. Arcanjo Miguel canalizado por Rona/Escriba Sagrada, 1 de novembro de 2019. Tradução: Ivete Ardavaí Brito. Canal Nova Lemúria.